Então vamos lá, já estou aqui no CRM, nesse pipeline vou em regras de automação, vamos no editor de fluxo de trabalho e para esse exemplo a gente vai utilizar um comentário, aqui só para a gente fazer o log dos nossos testes, né? Então a gente vai vir aqui em CRM, adicionar um comentário e o bloco que a gente vai trabalhar então, apertando, né, lembrando sempre, apertando o igual, para quem já fez o curso de automações da HL já está muito por dentro. E aqui, quando eu aperto o igual, então ele me traz, né, aqui os meus subgrupos de automação. E um desses grupos são as funções. O que são as funções? Talvez o mais correto seria tratar elas como manipuladores de variáveis ou campos, tá? Como assim variáveis ou campos, Aaron? Então imagina que eu tenho uma data 1 e uma data 2 e eu queira saber a diferença entre as duas datas. Eu posso usar uma função que receba esses dois parâmetros como data e me dê o meu resultado final, que seja a diferença entre as duas datas. Então esse é um exemplo. Um segundo exemplo, eu posso ter uma função que manipula uma string, um texto. Então imagina que eu tenho um texto. Aaron espaço Almeida. Eu gostaria de separar esse texto em duas partes, separando pelo espaço, por exemplo. Eu também tenho uma função que eu posso fazer isso. Então aqui o Bitrix ele nos dá 46 funções já prontas dentro do sistema e a gente vai poder utilizá-las. Nós não vamos falar nesse vídeo sobre como utilizar cada uma delas. Para isso nós vamos ter vídeos separados que você também pode acompanhar aqui no canal, sabendo no detalhe como utilizar cada uma delas, legal? O mais importante aqui é nós entendermos como que as funções funcionam e a partir daqui te dá esse empurrão para que você possa testar as outras funções. Para isso nós vamos utilizar a isWorkDay. Todas as funções elas sempre vão precisar de um parâmetro. O que é esse parâmetro? É o dado que eu vou me basear para que aquela função funcione. Vamos sair um pouquinho do Bitrix e entender isso de uma forma prática. Imagina uma calculadora. Uma calculadora para fazer uma soma, você precisa informar para ela pelo menos dois valores e a operação que você quer fazer. Então, por exemplo, se você quer que a calculadora some, então você teria que passar para ela o 2, o mais e o 2, né? Imagina que eu tivesse uma função que ela soma. Então, simplesmente eu posso passar essa função soma e posso passar quantos valores eu quiser. Então, ela vai pegar todos aqueles valores e somar. Então, é bem parecido aqui no Bitrix. Essa função, por exemplo, que é a que a gente vai utilizar com o teste do isWorkDay, ela nos retorna se aquele dia que eu estou passando para ela é um dia útil ou não. Então, o parâmetro que ela precisa para me retornar isso é um dia, uma data, né? Nesse caso aqui, eu vou ter que colocar essa data dentro aqui do parênteses. Cada função tem seus parâmetros. Você precisa ver isso na documentação de cada uma das funções, que vai estar o link aqui nesse vídeo de cada uma das funções e quais são os parâmetros que ela necessita. Legal? Então, voltando aqui para o nosso teste, o que a gente precisa passar de informação aqui para essa função? Uma data, que nesse caso aqui eu vou utilizar a data atual do sistema. Eu vou pegar aqui o horário do servidor, o System Now. Então, eu tenho essa função e aqui dentro eu estou passando para ele uma data, que é o dia atual, que no caso de hoje é 29/7, tá? Legal. Como eu estou botando isso num comentário, ele já vai me dar o resultado dessa função. Vamos ver como é que fica? Então eu apliquei, vou voltar aqui no nosso pipeline e vou criar um card aqui nessa etapa de função. Como ela é uma automação de etapa, ao criar o card na etapa, ele já vai rodar essa função. Então eu vou abrir aqui e devo ter a minha resposta aqui no log. Então ele me retornou aqui nesse caso 1. O que ele quer dizer com esse 1? Ele quer dizer que sim, é um dia útil.
todas as funções que sempre vão retornar verdadeiro ou falso, e muitas das vezes ele pode retornar esse tipo de output. Ele pode retornar 1 caso seja verdadeiro, 0 caso seja falso. Vamos fazer um teste com um dia que não seja útil? Vamos mudar aqui então, vamos achar um campo que a gente possa ter, como por exemplo data de reunião, é um campo tipo data. Vamos alimentar aqui uma data que seja não um dia útil, vamos jogar aqui domingo, dia 26. Lembrando, como que o sistema vai saber se isso é um dia útil ou não? Isso vai estar lá nas suas configurações do Bittrex 24, o que você configurou, né? Quais são os dias úteis da semana e também os feriados. Bom, agora vamos voltar lá na nossa automação e ajustar. Agora não vamos mais passar o horário atual, e sim a data da reunião. Com um detalhe, como essa função ela nos retorna verdadeiro ou falso, em alguns casos, quando for falso, ele pode não retornar nada. Então, nesse caso aqui, só para a gente garantir que a gente vai ter um comentário, nós vamos colocar aqui um log, dia útil, passando essa função. Vamos trocar aqui agora de etapa para testar. Exatamente. Então, a gente tem aqui dia útil e nada. Isso quer dizer que não funcionou? Não. Quer dizer que não é um dia útil porque ele retornou nada. 0 e nada seria a mesma coisa. Então, sempre é bom a gente também ter esse cuidado, né, de quando a gente for fazer um teste para saber se o dia é útil ou não, a gente vai testar se essa variável está preenchida e ela sempre tem que ser maior do que 0. Tá? Então, tudo certo. Né? Vamos voltar aqui agora só para validar, passando novamente o dia atual. Vamos voltar para a primeira etapa, voltando aqui para o nosso teste, e a gente tem o nosso resultado, dia útil 1, isso quer dizer então que é um dia útil. Vamos para mais um exemplo. Vamos fazer agora um exemplo com uma manipulação de string, que eu gosto bastante. Então, vamos imaginar que a gente gostaria de pegar só um pedaço de uma string. Algo que também é muito utilizado com campos de data. Então, como a gente já está no mesmo tema da questão de data, vamos utilizar o mesmo exemplo. Aqui, muitas pessoas no CRM têm, às vezes, essa questão de estar utilizando um campo data-hora, mas não gosta de pegar o campo como um todo. Gostaria de pegar só a data, o campo é antigo, então ela gostaria de ter só essa primeira parte. Então, vamos utilizar uma função agora que recebe todo esse valor e que extrai só um pedaço dessa informação que vai ser bem útil, tenho certeza, para muitas das pessoas. Vamos ver como é que funciona na prática? Vamos voltar aqui então para as nossas automações. Vou editar aqui o nosso comentário. Vamos colocar aqui primeiro data sem horário. 2 pontos. E aqui vai ser o que nós vamos precisar, né? Então, como que a gente faz para conseguir extrair um pedaço desse campo, né? Extrair só uma parte do campo e não toda. A gente vai utilizar a função substring. Então aqui eu já filtrei para ficar mais fácil. Então essa função aqui, substring. O que essa função pede? Ela pede a string, né? Aonde ela vai ter que se basear para ela tirar ou não algum dado, o caractere inicial de onde eu quero começar a extrair e quantas casas após eu vou extrair, tá? Então, primeiro parâmetro que a gente vai passar para ela é o campo da data da reunião, que é o campo que eu quero modificar. Primeiro parâmetro. Segundo parâmetro, como eu faço agora para informar outros parâmetros aqui para ele? É por vírgula, tá? Então vamos dar um espacinho aqui até para ficar mais claro, para vocês verem. Ó. Então, dou um espaço aqui, dou um espaço aqui. E agora, o que vamos fazer? Vírgula, o segundo parâmetro. Qual que é o segundo parâmetro? A casa inicial que eu quero contar. Como que funciona isso utilizando funções aqui no Bittrex? Imagina que eu tenho
uma palavra ou uma data, nesse caso, né? 29/7/2026. Cada posição equivale a um número, então sempre começando no zero. Então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu tenho 9 posições aqui. Se eu tivesse aqui um espaço, seria a 10ª. Se eu tivesse uma hora aqui, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª. Tá? Então, o que eu tenho que passar para essa função? A casa inicial. A casa inicial é 0. Por quê? Porque nesse caso eu quero pegar só esse trecho. Se eu quisesse pegar só esse trecho, eu teria que passar outra casa inicial. Bom, então eu vou ter que passar para ele aqui a primeira casa e depois a quantidade de caracteres que eu quero depois dessa casa aqui. Então vai ser 0 e a quantidade que eu quero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 posições. Com 10 posições eu vou pegar somente isso daqui, tá? Então, vamos voltar para cá. Eu vou passar então a primeira casa, que é o 0, e quantas posições que eu quero. Mais uma vírgula e 10. Então, eu passei aqui para essa função, que esse é o nosso tema principal do vídeo, entender como utilizar essas funções. Passei qual que é a função que eu quero e passei todos os parâmetros que ela precisa. Nesse caso, são 3 parâmetros. A string, ou que no nosso caso aqui é a data, string seria o texto que eu quero fazer a extração, o meu índice inicial, minha posição inicial e quantas casas eu quero após essa inicial. Tá? Então, esse daqui é a nossa função completa. Vamos dar uma olhadinha no que isso vai retornar para a gente? Então, eu tenho, o meu campo total é esse aqui, 26/7/2026. Vamos ver como é que ele vai ficar? Nossa automação está na mesma etapa, então vamos só ir e voltar, né? Então, olha só, ele já me trouxe agora a data sem o horário, porque ele só pegou as casas que eu pedi para ele na função. Tá? E claro, né, pessoal, aqui eu estou utilizando um comentário para demonstração, mas você poderia estar pegando esses resultados, atribuindo a outras variáveis e trabalhar ali todo o teu flow de automação no editor de fluxo de trabalho. E por hoje é isso, te espero no próximo vídeo. Até lá!